Imagina o seguinte cenário. Você está andando por uma cidade, mas não é uma cidade qualquer. Não tem prédio alto, não tem shopping, não tem arranha-céu, não tem nada disputando atenção. Agora, olha para cima. Lá tem uma construção que domina tudo, muito mais alta do que qualquer outra coisa ao redor. Imponente, cheia de detalhes e apontando para o céu como se estivesse tentando tocar algo que não é daqui. E não importa de onde você olhe, ela está lá. No centro, no topo, no foco. Durante boa parte da história, principalmente na Idade Média, a igreja não era só um prédio importante, ele era o prédio mais importante da cidade. Isso não acontecia por acaso. Não era só porque achavam bonito. Na verdade, muito pelo contrário. Aquilo era intencional, porque naquela época a religião não era só parte da vida, ela era a vida. A igreja não era só um lugar para rezar, era onde as pessoas se encontravam, onde decisões eram tomadas, onde eventos importantes aconteciam, como casamento, batismo, julgamentos, tudo se passava ali. Era tipo uma prefeitura, fórum, centro cultural e ainda tinha uma conexão direta com Deus. E isso tudo junto e misturado. Agora junta isso com uma outra ideia muito forte da época, a de que Deus estava acima de tudo, literalmente acima. Então, o que os caras fizeram? Bom, se Deus está acima, então a gente vai construir algo que aponte para cima. E é aí que começam a surgir aquelas igrejas gigantescas, com torres altíssimas, vitrais enormes, detalhes que parecem não ter fim. E nada ali era por acaso. A altura representava proximidade com o divino. A grandiosidade representava poder. E os detalhes... Bom, os detalhes eram para deixar bem claro que aquilo não era obra de qualquer um. Era como se a arquitetura dissesse, aqui existe algo muito maior do que você. E agora presta atenção nisso, porque é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Quanto maior a igreja, maior a sensação de poder. E não só poder espiritual, poder político também, porque quem controlava a igreja controlava muita coisa naquela época. Então, construir uma igreja gigantesca não era só um ato de fé, era uma demonstração de domínio. E aí entra um detalhe que pouca gente percebe. Não existia competição com prédios comerciais, com empresas, com bancos, porque nada disso tinha a importância que tem hoje. O centro da cidade não era financeiro, não era econômico, era basicamente religioso. E isso muda completamente a lógica da arquitetura. Hoje, quem manda no skyline são as empresas. Mas naquela época, não. Quem dominava era a fé. E é por isso que, quando você olha para essas cidades antigas, parece que tudo gira em torno da igreja. Ela não era só um edifício, ela era o eixo central da cidade. E agora, segura essa ideia. Durante séculos, construir grande não era uma escolha estética, era uma necessidade simbólica. Era uma forma de mostrar quem mandava e, mais importante ainda, em quem as pessoas acreditavam. Mas aí vem a pergunta que muda tudo. Se isso era tão dominante, o que aconteceu para isso começar a desaparecer? Porque hoje, convenhamos, você olha para uma cidade moderna e a igreja já não domina mais nada. Então, em que momento essa mudança começou a acontecer? É exatamente isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Eu sou Gabriel Filippini e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as igrejas antigas e as igrejas modernas. Durante séculos, parecia que aquele modelo nunca ia acabar. Igrejas gigantescas dominando tudo, sendo o centro absoluto da cidade. Mas aos poucos começam a surgir rachaduras nesse sistema. E uma das primeiras grandes viradas vem com a Reforma Protestante. Agora pensa comigo, se até então a Igreja Católica concentrava poder, riqueza e influência, o que acontece quando alguém começa a questionar isso? Pois é, a Reforma surge justamente criticando vários pontos da Igreja, mas um deles chama muita atenção: o excesso. O excesso de riqueza, excesso de luxo, excesso de ostentação. Aquelas igrejas gigantescas, cheias de ouros, detalhes, imponência, começam a ser vistas por alguns grupos não como algo sagrado, mas como algo exagerado. E aí vem uma mudança importante. Isso porque em vários lugares da Europa começam a aparecer igrejas mais simples, menos ornamentadas, menos grandiosas. A ideia muda completamente. Não é mais sobre impressionar, é sobre simplicidade. Isso aqui ainda não derruba totalmente o domínio das igrejas, tá bom? É mais como se fosse o primeiro sinal de que algo estava mudando. Agora, segura essa.
Avançando um pouco no tempo, a gente chega na Revolução Industrial, que inclusive já temos um vídeo aqui nesse canal falando sobre ela. E aqui esquece tudo que você viu até agora sobre as cidades, porque a lógica muda completamente. Antes, o centro da vida era a igreja, mas agora começa a ser o trabalho. As fábricas começam a surgir, as cidades começam a crescer de forma absurda, e milhares de pessoas saem do campo e vão para os centros urbanos. E com isso, novos tipos de construção começam a aparecer. Fábricas, estações de trem, bancos, comércios, e agora vamos pensar numa coisa simples. Se antes o prédio mais importante da cidade era a igreja, o que acontece quando a economia passa a ser o motor de tudo? Exatamente, o foco muda totalmente. E não é uma mudança pequena não, é uma mudança de prioridade. Porque agora quem gera riqueza começa a ganhar protagonismo. E aos poucos, quase sem perceber, as cidades começam a se reorganizar. E isso muda completamente o jogo. Porque a arquitetura sempre segue poder. E se o poder está mudando de lugar, a arquitetura vai junto. Agora não faz mais sentido construir apenas igrejas gigantescas. Tá, mas e faz sentido construir o que exatamente? Bem simples. Prédios comerciais, infraestruturas, espaços que movimentem dinheiro. E é aqui que acontece algo histórico pela primeira vez. Deus deixa de ser o centro da cidade. E o mais interessante é que isso não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual, silencioso, mas extremamente profundo. Porque quando você muda o centro da cidade, você muda o centro da vida das pessoas. Porque essa mudança não foi só estrutural, não foi só urbana, ela não foi só econômica, ela foi muito mais profunda do que isso. Ela mudou a forma como as pessoas acreditam e é exatamente isso que a gente vai entender agora. A perda da centralidade da fé. Agora a gente entra na parte mais silenciosa, mas talvez a mais importante de todas. Porque até aqui a gente só falou de mudanças visíveis, cidades mudando, economia crescendo, novos prédios surgindo, mas existe uma transformação que não aparece no horizonte. Ela acontece dentro das pessoas. Com o passar do tempo, a sociedade começa a passar por um processo que a gente chama de secularização. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. A religião começa a perder aquele papel central e obrigatório que ela tinha na vida das pessoas. Antes, participar da vida religiosa não era exatamente uma escolha. Era parte do funcionamento da sociedade. Todo mundo estava ali. Agora, pensa comigo. Se todo mundo participa, você precisa de espaço para todo mundo, certo? Igrejas grandes, monumentais, preparadas para reunir grandes multidões. Só que isso começou a mudar. A fé não desapareceu, mas ela se transformou. Ela deixa de ser algo imposto socialmente e passa a ser algo mais individual. Se a fé passa a ser vivida de forma mais individual, faz sentido continuar construindo espaços gigantescos como antes? Pois é. Não faz mais tanto sentido assim. E aqui acontece uma virada que muita gente nem percebe. Antes a igreja precisava ser vista, mas e agora? Ela precisa conectar. É outra proposta, outra função, outro tipo de experiência. E isso se reflete diretamente na arquitetura. Os espaços começam a ficar contidos, mais focados no interior, mais voltados para quem já está ali dentro, e não para quem está olhando de fora. E aqui entra uma frase que resume muito bem essa mudança. A fé deixou de precisar ser vista, para começar a ser sentida. As igrejas de hoje são completamente diferentes daquelas que dominavam o horizonte, e isso não é por acaso. É resultado de tudo isso que a gente acabou de ver. E são exatamente essas igrejas de hoje que a gente vai entender agora. Hoje existem templos religiosos gigantescos, principalmente ligadas às igrejas evangélicas. Espaços preparados para milhares de pessoas, estruturas enormes, tecnologia de som, iluminação, telões. E agora me responde uma coisa, isso não é, de certa forma, uma nova versão daquela monumentalidade de antes, só que adaptada ao mundo atual? A lógica continua existindo, mas ela foi reinterpretada. Antes a grandiosidade era vertical, simbólica, apontando para o céu. Agora ela é horizontal, funcional e pensada para receber grandes multidões. Não é mais sobre dominar o horizonte,
é sobre comportar pessoas. E isso fecha completamente o ciclo, porque no fim das contas, as igrejas não deixaram de ser importantes, elas não desapareceram, elas só se adaptaram ao mundo em que estão inseridas. E isso diz muito mais sobre a sociedade do que sobre a própria arquitetura. Porque como a gente viu ao longo do vídeo, quem define o tamanho, a forma e a presença dos edifícios não é só o arquiteto, são as pessoas, são os valores, é o momento histórico. E com isso chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, e caso você queira entender um pouco mais sobre como eram essas igrejas gigantescas e como elas funcionavam, aqui ao lado eu vou deixar o vídeo tanto da história da Idade Média, que conta bastante sobre o período gótico e tudo mais, e além disso também vou deixar aparecendo um vídeo sobre a Catedral de Notre Dame. E semana que vem eu volto com mais um vídeo cheio de curiosidades arquitetônicas para vocês. Então, tchau!